Agora é hora de falar de saúde. Essa semana, o Ministério da Saúde divulgou dados preliminares de um estudo epidemiológico sobre a prevalência nacional de infecção pelo HPV. E as informações são preocupantes. Cerca de metade dos jovens brasileiros entre 16 e 25 anos tiveram infecção pelo vírus, que pode causar o câncer de colo de útero. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a ginecologista e oncologista Eliane Lamar. Doutora, boa noite para você. Seja muito bem-vinda ao SOS Saúde, ao Band Cidade. A senhora é oncologista, na verdade, né? Isso. Então, eu começo falando, esses dados dessa pesquisa são preocupantes, mas muita gente chega no médico, se assusta, fala, ai, eu tenho HPV. Ter contato com o vírus HPV, com papilomavírus e desenvolver uma lesão propriamente dita é diferente. São coisas totalmente diferentes. Esse estudo mostrou que 54% da população estudada teve o contato, desses em torno de 36% tem o HPV que causa o câncer. E não necessariamente esses que têm o vírus vão desenvolver o câncer. Isso vai depender muito do organismo. Então, uma vez que descobriu que o paciente possui esse vírus, ele tem que fazer um acompanhamento de perto com o ginecologista e no caso, dependendo se tiver uma lesão ou não, tratar essa lesão ou mesmo vacinação em alguns casos. Agora, essa lesão, ela pode ser a porta de entrada para o câncer do colo de útero? Sim, o HPV oncogênico é o que causa câncer, ela é a porta de entrada que ela se transforma em um câncer. E a gente tem uma classificação, NIC 1, 2 ou 3, esse 2 e 3 são os que mais normalmente desenvolvem o câncer. E se tratado precocemente, esses pacientes podem ficarem curados e não vir a desenvolver o câncer. Agora, como é que é feito o tratamento dessas lesões, no caso das lesões? Sim, aí vai depender de indivíduo para indivíduo. Pode ser uma conização, no caso do NIC 3, ou mesmo queimar com ácido. E em alguns casos, a vacinação é o suficiente. Isso vai depender muito do paciente. O ginecologista vai avaliar e ver se dá para fazer a vacinação ou não. E nesses casos, os pacientes que já teve o NIC 2 ou 3 têm que acompanhar bem de perto. Tem casos que o paciente são acompanhados e ele desaparece sem nenhum tratamento, que o próprio organismo do paciente consegue reverter essa infecção. Agora, você falou de vacina, né? A gente viu aí que o governo fez uma campanha grande para imunizar principalmente as meninas e até os meninos, né? Que não tiveram relação sexual. Agora, é importante vacinar até mesmo aquelas mulheres que já tiveram relação? A vacinação para o HPV, ela cobre sobre os dois principais tipos que causam câncer. E quando vacinado antes de ter relação, é 100% de cobertura, de proteção contra a infecção. Então, o Ministério ele priorizou esses pacientes que não tiveram relação. E os meninos também, porque eles que carregam o vírus e transmitem para as meninas. E o HPV ele não é só pelo colo de útero, mas também canal anal, boca, cabeça e pescoço. Então, são vários cânceres. O colo de útero é um dos que mais matam no país. Ele é o quarto na incidência no país, é o que mais mata em quinto lugar nas mulheres. Então, prevenir é muito importante nesse caso. Pacientes que já tiveram relação sexual, isso é individual. Aí tem que sentar com o ginecologista, avaliar a gravidade. Paciente, por exemplo, que tem alguma depressão do sistema imune, por exemplo, AIDS ou alguma outra doença, elas têm indicação sim de tomar vacina ou casos individualizados. Tá certo, doutora. Obrigada pelas informações e pela participação aqui no Band Cidade. Obrigada, boa noite. Não saia daí, o Band Cidade volta já.